Sanders pressionou as costas contra as barras de metal frias da gaiola, com as mãos tremendo sobre a barriga inchada. Sete grávida de meses, descalça e machucada, ela sussurrou para a pequena vida dentro dela. Aguenta firme, querida. A mamãe está aqui. A lâmpada fraca acima dela piscou. Do canto mais distante veio um rosnado, baixo, profundo e faminto. Um cão sarnento com espuma escorrendo da boca puxou a coleira, seus olhos injetados de sangue fixos e mela. Mark tinha chamado isso de lição. Horas antes, seu marido, Mark Sanders, tinha voltou para casa, tomado pelo álcool e pela raiva. A gravata estava frouxa, o olhar arregalado. Você acha que eu não vejo, Lily? Ele gritou. Você estava sorrindo para aquele viúvo rico da casa ao lado, não é? Você? Ela tentou explicar. Ethan Moore era apenas um cliente. Um homem gentil Queen comendou cortinas para sua casa de hóspedes. Mas Mark não quis ouvir. Antes que ela pudesse chegar à porta, ele a agarrou pelo pulso, arrastou-a para fora e empurrou-a para o velho celeiro. O cão latiu furiosamente. Vamos ver se seu amante vem te salvar, Mark zombou, trancando a gaiola. Talvez ele goste mais de você com cicatrizes. Então ele saiu, ozon de sua caminhonete desaparecendo na chuva. Agora Lily estava sentada tremendo no escuro, o cheiro de ferrugem e sangue espessou no ar. O cachorro estalou a centímetros de seus pés descalços. Lágrimas escorriam por seus rostos enquanto ela rezava pelo amanhecer. Além dos campos, um relâmpago brilhou, iluminando a silhueta de um homem a cavalo. Ethan Moore viu a luz quebrada do celeiro piscar na divisa de sua propriedade. Ele franziu a testa, sentindo algo estava errado. Desde a morte de sua esposa, há 3 anos, ele raramente saía à noite. Mas esta noite, algo sentiu-se urgente. Ele se aproximou, os cascos do cavalo chapinhando nas poças. Enquanto ele, ao se aproximar da cerca, pensou ter ouvido um grito fraco, uma voz feminina abafada, desesperada. Desmontou com o coração batendo e se moveu em direção ao som. Dentro do celeiro, as forças de Lily estavam desaparecendo. Seus lábios tremiam, sua respiração superficial. Por favor, alguém, ela sussurrou. O cachorro se lançou novamente, lutando contra a corrente. Ela fechou seus olhos, esperando o fim. Quando, de repente, faróis varreram as paredes. A porta do celeiro rangeu ao abrir. Uma figura alta entrou na luz. A chuva pingava de seu casaco. Os olhos de Ethan se arregalaram quando ele viu a gaiola e a mulher apavorada lá dentro. Meu Deus! Ele ofegou. Lily! Ela mal conseguia falar. Por favor, me ajude! Ethan caiu de joelhos, mexendo no cadeado com as mãos tremendo. O cachorro rosnou, latindo descontroladamente. Ele olhou para a criatura, depois para a mulher que mal conhecia, mas que de alguma forma sentia-se obrigado a proteger. Ele percebeu que é verdade. Não foi um acidente. Alguém queria que ela morresse ali. Lá fora, outro par de faróis entrou na garagem. Pneus cantaram. Uma sombra familiar saiu da caminhão, segurando algo metálico que brilhou no relâmpago. E quando o trovão rugiu novamente, Ethan virou o rosto para enfrentar Mark Sanders. A chuva caía mais forte, tamborilando no telhado de zinco como tiros. Ethan ficou paralisado por um momento. Batimento cardíaco quando Mark entrou pela porta do celeiro, com o casaco encharcado grudado nos ombros largos. Os olhos do homem brilhavam de loucura. Bem, olha quem decidiu bancar o herói. Mark sibilou, acenando com o pé de cabra na mão. Eu não disse para você ficar mais tempo longe da minha propriedade? Ethan se endireitou, protegendo-se Lily com seu corpo. Ela está machucada, Mark. Ela precisa de um hospital. Sua voz calma só pareceu provocar ainda mais Mark. Um hospital? Mark riu amargamente. Você acha que ela merece isso depois do que fez depois de se esgueirar pelas minhas costas com você? Lily balançou a cabeça fracamente. Não é verdade. Por favor, Mark. As palavras dela só alimentaram a raiva dele. Ele balançou o pé de cabra, errando Ethan por centímetros quando bateu na gaiola, faíscas voando. O cachorro latiu furiosamente, investindo em direção ao Barras. Ethan deu um passo à frente com os punhos cerrados. Chega, disse ele em tom baixo, mas autoritário. Você vai... Mate-a. Mark deu um sorriso irônico, o rosto contorcido de ódio. Essa é a ideia. Por um momento tenso, apenas a chuva e os trovões preencheram o espaço. Então Ethan avançou agarrando o pé de cabra. Os dois homens lutavam, escorregando no chão molhado, o metal batendo entre eles.
O cachorro enlouqueceu, puxando sua corrente livre da parede. Lily gritou. Ethan, cuidado! O animal avançou, mordendo qualquer coisa que se movesse. Ethan empurrou Mark para o lado bem a tempo. O pé de cabra voou de suas mãos e caiu ruidosamente no canto. Ethan agarrou uma lona próxima e jogou-a em direção ao cachorro, tentando mantê-lo afastado. A criatura rosnou, os dentes rasgando o tecido. Mark rastejou em direção ao pé de cabra caído com o rosto contorcido de raiva. Você acha que pode tirar a minha esposa? A minha vida! Gritou ele. Ethan não respondeu. Seu único pensamento era alcançar Lily. Ele chutou um balde em direção ao cachorro, ganhando 1 segundo para correr até a gaiola. Suas mãos tremeu quando agarrou a fechadura novamente, o sangue dos nós dos dedos se misturando com a água da chuva. Vamos, vamos, ele murmurou. Atrás dele, Mark se levantou, pé de cabra erguido alto. Por uma fração de segundo, Ethan viu a sombra se movendo. Ele se virou no momento em que o metal desceu. A dor explodiu em seu ombro. Ele caiu um joelho, ofegante. Lily gritou novamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pare, Mark! Por favor, pare! Mark não parou. Você tirou tudo de mim! Ele gritou, erguendo o pé de cabra novamente. Antes que ele poderia atacar, um tiro ecoou pela tempestade. O som ecoou como um trovão. Mark congelou. Ethan olhou para a porta. A Sra. Howard estava lá, tremendo, segurando um velho rifle de caça. Largue isso, Mark! Disse ela com a voz trêmulo, mas firme. Já chamei o xerife! Os olhos de Mark dispararam entre eles, a raiva se transformando em medo. O cachorro rosnou ao lado dele, ainda indomável, como se sentindo a queda de seu mestre. Ethan se levantou com dificuldade, com sangue escorrendo do ombro. Ele olhou para Lily, ainda presa atrás das grades, com o rosto pálido, mas vivo. Então, de trás deles veio um rosnado baixo. O som do cachorro quebrando completamente livre. O cão avançou, soltando completamente a corrente. Seus olhos amarelos brilhavam sob o relâmpago flash, espuma saindo de suas mandíbulas. Mark cambaleou para trás, deixando cair o pé de cabra em pânico. A Sra. Howard gritou disparando outro tiro, mas a bala ricocheteou em uma viga. O animal se virou para o som, depois em direção a Lily. Ethan não pensou. Ele correu entre a gaiola e o cachorro, levantando a lona quebrada como um escudo. A fera o atingiu com força total, os dentes rasgando sua manga. Uma dor aguda através do braço dele enquanto ele lutava para retirá-lo, com sangue espirrando na lama. Ethan! Gritou Lily. Por favor, vá embora! Mas ele não faria isso. Fique abaixado! Ele gritou com a voz tensa. Ele empurrou o cachorro para o lado, pegando uma pá próxima e balançando-a forte. O golpe acertou as costelas do animal. Ele ganiu, mas voltou mais furioso. A Sra. Howard recarregou a arma com as mãos trêmulas. Anda, Ethan! Gritou ela. Ele se abaixou quando ela atirou novamente. Desta vez o tiro acertou o alvo. O cão caiu com um gemido, o eco do trovão mascarando o som final. Por um momento, silêncio. A chuva batia no telhado de metal. O vapor subia do chão do celeiro. O corpo de Lily tremia dentro da gaiola. Ethan, seu braço! Ele pressionou a mão sobre o ferimento com sangue escorrendo entre os dedos. Está tudo bem. Precisamos tirar você daqui. Ele puxou os chaves do bolso de Mark. Mark ainda estava de joelhos, olhando fixamente para o corpo do cachorro, o choque substituindo a fúria. Ethan destrancou a gaiola. A porta rangeu ao abrir. Lily tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ele a segurou pouco antes que ela caiu. Sua pele estava úmida, sua respiração superficial. Meu bebê, ela sussurrou. Algo está errado. O coração de Ethan batia forte. O que você quer dizer? Um grito agudo escapou de seus lábios. Ela agarrou a estômago. Está chegando agora. A Sra. Howard ofegou. Meu Deus, ela está em trabalho de parto. Ethan arrancou o casaco e jogou-o no chão. Não podemos movê-la com esta tempestade. Ajude-me, Sra. Howard, nós entregaremos bem aqui. A idosa assentiu, já desembrulhando o cachecol para usar como pano. Mark finalmente olhou para cima, seu rosto pálido como a morte. Não, isso não é real. Ethan olhou para ele. Você fez isso. O mínimo que você pode fazer agora é ficar fora do caminho. Os gritos de Lily ficaram mais altos, ecoando pelo celeiro. Trovões ribombaram por fora, mas por dentro só havia dor, medo e determinação. Ethan segurou a mão dela com força. Respira, Lily, eu tenho você. Apenas respire.
Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela se esforçava, ofegante. A velha agiu rapidamente orações sussurradas. O tempo se turvou. Segundos pareceram horas. Então, finalmente, um som cortou a tempestade. Um bebê chorou. Pequeno, frágil, milagroso. Lily desabou para trás, soluçando de alívio. Ethan envolveu o bebê em seu casaco, com as mãos trêmulas ao colocá-lo nos braços dela. É um menino, disse ele suavemente. Ela olhou para o rosto do bebê e depois para ele. Obrigado. Você nos salvou. Mas antes que Ethan pudesse responder, um barulho repentino veio lá fora. Pneus cantando. Mais faróis cortando a chuva. A amante de Mark, Chloe, havia chegado e ela não estava sozinha. O barulho dos pneus rasgava a noite, seguido pela batida de porta de carro. Lily se encolheu, apertando o recém-nascido com mais força contra o peito. O bebê choramingou baixinho. Ethan se levantou, respirando com dificuldade, ainda sangrando no braço. A chuva pingava do teto no chão lamacento. Do outro lado da porta, uma voz feminina cortou a tempestade. Suave, fria, venenosa. Mark, o que diabos aconteceu aqui? Chloe Reed entrou, seus calcanhares afundando na lama. Mesmo encharcada, ela parecia como se tivesse acabado de sair de uma capa de revista. Cabelo loiro, batom vermelho, um casaco de seda. Fino demais para um celeiro. Atrás dela estavam dois homens com jaquetas de couro, ambos carregando lanternas e más intenções. O rosto de Mark se contorceu com confusão. Chloe, você não deveria estar aqui. Ela riu levemente, passando por cima do cachorro morto sem nem olhar. Ah, querida, eu tinha que ver com meus próprios olhos. Você disse que lidaria com sua esposa discretamente. Em vez disso, a polícia está chegando, e sua pequena fazenda parece uma cena de assassinato. Seus olhos pousaram em Lily e no bebê, e ela ainda está viva. Que decepção. Ethan se moveu para a frente de Lily, seu queixo apertando. Quem é você? Chloe deu um sorriso irônico. Alguém está limpando a bagunça que sua donzela em perigo causado. Este homem me deve dinheiro, querida. Muito dinheiro. Ela virou-se para Mark. Você me prometeu o seguro de vida dela, lembra? Os olhos de Lily se arregalaram. Seguro? Mark? É por isso você fez isso? Os lábios de Mark tremeram, a vergonha percorreu seu rosto. Chloe, pare de falar. Ah, não fique tão chocada, querida. Chloe disse, inclinando a cabeça ironicamente. Seu marido aqui estava indo para nos enriquecer, mas você se recusou a morrer no prazo. A senhora Howard engasgou. Sua garota perversa. Ethan deu um passo. Você está indo embora agora? Ele disse friamente. O xerife já está a caminho. O sorriso de Chloe desapareceu. Você acha que tenho medo de algum policial de cidade pequena? Ela estalou os dedos. Os dois homens se aproximaram, um deles sacando uma faca. Lily agarrou o bebê, recuando em direção à parede. Por favor, não. Ethan pegou a pá, ainda pegajosa de sangue. A voz era firme. Você vai ter que passar por mim primeiro. A tensão estalou como um raio. Um dos homens avançou, balançando a faca. Ethan se abaixou, bloqueando o ataque com o cabo da pá. Eles lutaram, colidindo com o cerca. O bebê começou a chorar, o som agudo e frágil. Mark, tremendo, assistiu ao caos se desenrolar. Chloe, pare com isso. Ainda podemos consertar. Consertar. Ela retrucou. Você está acabado, Mark. Assim que descobrirem essa bagunça, você vai para a prisão. Eu vou garantir. Ela se virou em direção à porta, mas a senhora Mal Howard apontou o rifle novamente. Ninguém se move, ela avisada. Chloe congelou. Seus guarda-costas hesitaram, então dispararam pela chuva, abandonando-a. Pela primeira vez, o medo cintilou nos olhos de Chloe. Ethan se manteve firme, com sangue escorrendo pelo braço. Lá fora, a baleia de sereias crescia luzes azuis piscantes mais altas, cortando a escuridão. Chloe se virou para correr, mas o carro do xerife guinchou para uma parada no portão. Os policiais saltaram, armas em punho, gritando ordens. Mark afundou. O xerife Dalton fechou o caderno com um suspiro. Você tem sorte, senhorita Sanders. Mais uma hora e poderia ter sido demais. Atrasado. Ele olhou para o celeiro onde Mark estava algemado. Seu marido está enfrentando uma longa lista de acusações. Agressão, tentativa de homicídio, confinamento ilegal. Lily assentiu levemente com o olhar distante. Ele nunca foi assim, não antes. O tom do xerife suavizou. As pessoas mudam quando se deixam dominar pela raiva. Ele tirou o chapéu para Ethan. Você salvou a vida dela, filho. Ethan balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer um deveria ter feito, pronto.
Dalton lançou-lhe um olhar que indicava que ele sabia mais e então se afastou para supervisionar o transporte. Mark gritou algo ininteligível vindo do carro da polícia, mas a porta bateu cortando sua voz. Enquanto os veículos se afastavam, o silêncio se instalou na propriedade. A porta do celeiro rangeu com o vento e a cena lá dentro já se transformava em uma lembrança. Correntes quebradas, uma lona ensanguentada e um único conjunto de pegadas levando à liberdade. A Sra. Howard se aproximou com uma garrafa térmica de café. "Vocês dois precisam descansar", disse ela gentilmente. "Posso levá-los para minha casa, até você descobrir o que vem a seguir." Lily hesitou. "Eu não quero ficar perto aqui mais." Ethan olhou para ela, vendo o medo por trás de seus olhos cansados. "Então você virá comigo", disse ele simplesmente. "Meu rancho tem bastante espaço e você estará seguro lá até que as coisas se acalmem." A Sra. Howard sorriu com conhecimento de causa. "Esse é um bom homem, querida. Não discuta com gentileza." Lily olhou para seu bebê cuja mãozinha tinha enrolado em seu dedo. "Eu nem sei o que dizer." "Diga sim", respondeu Ethan suavemente. Ela assentiu com lágrimas nos olhos, brilhando em seus olhos. "Sim." Eles partiram do celeiro destruído mais tarde naquela manhã. Os campos se estendiam infinitamente lavado pela tempestade. Lily encostou a cabeça na janela, o bebê dormindo em seus braços. Ethan mantive os olhos na estrada, em silêncio, mas atento a cada respiração dela. Em seu rancho, a luz do sol se derramava através das amplas janelas. O ar cheirava a cedro e pão fresco da cozinha. Parecia outro mundo, calmo, seguro, intocada pela violência. Ethan a ajudou a entrar, colocando-a no sofá. "Você vai descansar aqui", disse ele. "Eu ligou um médico para verificar vocês dois." Lily assentiu, impressionada pela gentileza da voz dele. Ela olhou ao redor para fotografias nas paredes, um Ethan mais jovem com uma mulher sorridente ao lado. "Sua esposa?" ela perguntou baixinho. Ele hesitou. "Ela estava. Eu a perdi há alguns anos." Algo cintilou entre eles, uma compreensão silenciosa da dor e da sobrevivência. Mas quando a paz se instalou na sala, nenhum deles notou o preto carro estacionado bem longe na estrada e a figura observando de dentro. Os próximos dias passaram em frágil calma. O rancho de Ethan era um mundo à parte do caos do qual Lily havia escapado. Uma ampla paisagem aberta, onde a brisa da manhã cheirava a feno e a terra aquecida pelo sol. O suave chilrear dos pássaros substituiu os ecos de gritos, e pela primeira vez em meses, Lily pôde respirar sem medo. Ela passou a manhã sentada ao lado da grande janela da cozinha, o bebê, a quem ela chamou de Daniel, dormindo em um berço ao lado dela. Ethan a trouxe café da manhã todos os dias, sem ficar muito tempo, sem me intrometer. "Você precisa descansar", ele dizia em voz baixa, firme, gentil. Mesmo assim, Lily conseguia ver a dor por trás da calma dele. Às vezes, quando ele pensava que ela não estava olhando, ele olhava para os estábulos onde um único cavalo branco pastava. "Ela uma vez perguntou sobre isso", ele disse calmamente. "Era o favorito da minha esposa. Eu não ando de bicicleta desde ela faleceu." Suas conversas eram simples, mas cada palavra tinha um peso. Duas almas quebradas tentando encontrar luz emas cinzas do que a vida lhes fizera. Certa tarde, Ethan voltou da cidade com compras e um pequeno envelope. "Correspondência para você", disse ele. O gabinete do xerife encaminhou. Lily franziu a testa, abrindo-o com as mãos trêmulas. Dentro havia um aviso legal. Sua audiência judicial para o julgamento preliminar de Mark. Vendo seu nome impresso em tinta preta, fez seu estômago revirar. "Ele ainda está na cadeia, certo?" perguntou ela com a voz trêmula. Ethan assentiu. "Sim, mas a Chloé pagou a fiança ontem." Seus olhos se arregalaram. "O quê?" Ela tentou me matar. "Ela tem dinheiro e conexões", disse Ethan sério. "Mas o xerife prometeu que eles estavam de olho nela. Você e Daniel estão seguros aqui." "Seguro?" A palavra soou frágil. Ela queria acreditar, mas naquela noite ela tentou dormir, mas ouviu algo que quebrou a ilusão. O motor de um carro em marcha lenta lá no fundo da garagem. Lily congelou, segurando seu bebê perto de si. O som durou apenas 1 minuto antes de desaparecer na distância, mas deixou seu coração batendo. De manhã, ela disse a Ethan que ele não descartou seu medo. "Vou instalar câmeras e luzes de movimento", ele disse.
Ninguém vai chegar perto de você de novo. Naquela noite, ele ficou mais tempo do que o normal, sentado em frente a ela, perto da lareira. Daniel dormia profundamente em seus braços. Sabe? Ethan disse baixinho. Quando perdi minha esposa, pensei que nunca mais protegeria ninguém. Não consegui nem salvá-la daquele acidente. Ele olhou para Lily com os olhos firmes, mas tristes. Mas quando te vi naquela gaiola, algo dentro de mim acordou. Jurei que não falharia 2 vezes. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Você não falhou. Você salvou nós. Ele sorriu levemente. Talvez tenhamos salvado um ao outro. Lá fora, o vento soprava através das árvores, suave e calma. Lily sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Mas assim que ela deitou Daniel o berço e apagou a luz, um leve clique ecoou do lado de fora. Um flash de câmera escondido no escuro. E quilômetros de distância, Chloe rolou pelo telefone. Olhando para a nova foto de Lily e Ethan dentro do rancho e sussurrou. Vamos ver quanto tempo dura sua paz. A luz do sol da manhã se espalhou através do rancho de Ethan, quente e enganoso, escondendo o perigo que se aproximava. Lily estava parada no corrimão da varanda. Daniel adormecido em seus braços, o cheiro de café fresco se misturando à brisa. Por um breve momento, ela se deixou levar, acreditava que tudo voltaria ao normal. Lá dentro, Ethan estava ao telefone com o xerife Dalton. Você tem certeza Chloe saiu? Ele perguntou, andando de um lado para o outro perto da janela. Sim, respondeu o xerife, resgatada por um advogado corporativo de Houston. Ela está se mantendo discreta, mas eu não confiaria nela. O queixo de Ethan apertou. Nem eu. Ele desligou e olhou para Lily parada no luz do sol com seu filho. Ele jurou a si mesmo que não deixaria ninguém machucá-la novamente. Mas a quilômetros de distância, Chloe Reed estava já planejando seu próximo passo. Ela estava sentada em um quarto de hotel escuro, cercada por fumaça de cigarro e uma garrafa de vinho pela metade. Óculos. Seu reflexo no espelho a encarou, furiosa, desesperada, humilhada. Os tabloides começaram a sussurrando seu nome em conexão com a prisão de Mark. Ela havia perdido sua boutique, seus investidores, tudo. E em seu mente distorcida, tudo era culpa de Lily. Sobre a mesa estava uma fotografia que ela tirara na noite anterior. Lily parada na varanda de Ethan, segurando seu bebê, sorrindo. Aquela imagem ficou gravada na memória de Chloe, mente como ácido. Você o tirou de mim, ela murmurou. Você tirou minha vida! A porta do hotel se abriu e um homem de aparência rude entrou. Um dos guarda-costas que a abandonaram no celeiro. Você disse que pagaria o dobro, ele disse, resmungou. Chloe sorriu friamente. Você receberá o triplo se fizer exatamente o que eu disser. De volta ao rancho, Ethan passou o dia instalando novas fechaduras e câmeras de segurança. Não vou correr riscos, disse ele a Lily. Ela tentou sorrir, mas suas mãos tremiam enquanto dobrava as roupas de bebê de Daniel. Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Ethan acendeu uma lanterna. Nenhum deles percebeu o telefone caído no chão, ainda conectado, e Chloe ouvindo do outro lado da linha. Ethan bateu a porta atrás deles, trancando-a 2 vezes antes de fechar as cortinas. Seu rosto estava tenso de chuva e pólvora. Eles se foram, disse ele com a voz baixa e áspera. Por enquanto. Lily apertou Daniel com mais força, o coração disparado. Por enquanto? O que isso significa? Ethan passou a mão trêmula através de seu cabelo molhado. Um deles escapou. Os homens do xerife ainda estão a 15 minutos de distância. Ela olhou ao redor, sala de estar destruída. Vidros estilhaçados, cortinas rasgadas, pegadas de lama no chão. O cheiro de fumaça e medo encheu o ar. Eles estavam ali por causa dela, sussurrou Lily. Por causa da Chloe. Ethan assentiu sombriamente. Ela não é. Só estou com raiva, Lily. Ela está desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas e perigosas. Ele serviu um copo d'água para ela, suas mãos ainda tremendo. Ela não pegou. Ela apenas olhou para ele, o homem que a salvou 2 vezes agora, que estava sangrando e machucado, mas intacto. Você poderia ter morrido esta noite, disse ela baixinho. Ele deu um sorriso fraco e cansado. Você e Daniel valeram o risco. Sua garganta apertou. Por quê? Você mal sabe mim? Ethan olhou para ela e então olhou de verdade. O cansaço, a força,
o pequeno lampejo de esperança que se recusava a morrer em seus olhos. Porque eu sei como é perder tudo, disse ele, e não vou deixar que isso aconteça novamente. Lá fora, as sirenes finalmente cortam o silêncio, piscando em vermelho e azul pelos campos molhados. O carro do xerife entrou na garagem cantando pneus, seguido por 2 caminhões de patrulha. Os policiais saltaram, armas em punho, vasculhando o perímetro. O xerife Dalton entrou furioso. Todos estão bem? Ethan assentiu. 2 intrusos, um ferido, um fugiu, em direção à rodovia. Dalton praguejou baixinho. Nós vamos encontrá-los e quando isso acontecer, aquela mulher vai voltar para a cadeia. Lily sentou-se lentamente, embalando Daniel enquanto seus gritos se transformavam em soluços sonolentos. Só quero que isso acabe, ela sussurrou. Dalton se ajoelhou ao lado dela. Acabará, senhora. Vou garantir. Mas você precisa testemunhar novamente. A influência da Chloé está se espalhando. Se não a calarmos agora, ela continuará vindo. Ethan falou firmemente. Ela vai testemunhar, mas não aqui. Vou levá-los para algum lugar seguro amanhã. O xerife assentiu, deixando 2 policiais para guardar a propriedade durante a noite. Quando o caos finalmente se acalmou, Ethan acompanhou Lily até o quarto de hóspedes. A lâmpada suave à luz aqueceu o espaço, uma frágil ilha de paz em meio à tempestade. Você deveria dormir, disse ele. Eu vou ficar acordado. Ela hesitou. Você já fez o suficiente. Ele sorriu levemente. Não até que você e seu filho possam fechar os olhos sem medo. Ela estendeu a mão, tocando o braço enfaixado dele. Você continua me salvando, Ethan. Eu não sei como agradecer. Ele olhou para ela gentilmente. Você já fez isso por sobreviver. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sentado perto da janela com o rifle no colo, ele observou o horizonte desaparecer na escuridão. O peso de tudo pressionava seu peito. Perda, culpa e um sentimento crescente que ele não conseguia mais ignorar. No quarto de hóspedes, Lily estava acordada, olhando para o teto. Ela sussurrou uma oração que não ousava fazer há anos. Por favor, deixe o amanhã em silêncio. Mas conforme o amanhecer se aproximava, uma única mensagem de texto, uma mensagem, apareceu na tela do celular dela, ao lado do berço, de um número desconhecido. Amanhã não será tranquilo. Será seu vire-se para gritar. O sol da manhã tentava romper uma cortina de nuvens cinzentas, mas a luz parecia fria e distante. Lily não tinha dormido nada. A mensagem no celular ainda brilhava em sua mente como fogo. Amanhã não seria tranquilo. Ela poderia quase ouvir a voz de Chloe sussurrando essas palavras. Ethan preparou café na cozinha, com os olhos sombreados, exaustão. Você não descansou, disse ele suavemente. Como eu poderia? Ela murmurou. Ela está lá fora nos observando. Ele estendeu a mão para ela. Falei com o xerife antes do nascer do sol. Eles rastrearam a ligação. Era de um telefone pré-pago perto da cidade. Ela ainda está no Texas. A respiração de Lily tremeu. Então ela está perto. O que significa que ela está com medo? Disse Ethan. Pessoas desesperadas atacam antes que eles caiam. Vamos acabar com isso, Lily, juntos. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, algo brilhou em seus olhos. Crença. Ela assentiu, abraçando Daniel. Ao meio-dia, o detetive do condado chegou para coletar evidências. Fotos pegadas, a fechadura quebrada. O delegado designado para guardar o rancho garantiu que tudo ficaria bem. Teremos viaturas passando a noite toda, prometeu. Mas isso à noite, enquanto o céu ficava vermelho, Ethan sentiu o desconforto retornar. O silêncio lá fora parecia perfeito demais. Os cavalos estavam inquietos, andando de um lado para o outro na cerca. O ar cheirava a chuva novamente e a algo mais. Óleo. Ele saiu para a entrada da garagem e congelou. Marcas de pneus recentes. 2 jogos. Ele correu de volta para dentro. Lily arrumou as coisas de Daniel agora. O coração disparou. O que houve? Ela está aqui. Ou estava. Ele carregou o revólver verificando todas as janelas. Vamos para a cidade hoje à noite. Lily não discutiu. Ela correu para pegar roupas e leite em pó. Suas mãos tremiam enquanto o trovão ecoava pelo céu. Estavam quase prontos quando a energia acabou. A casa caiu na escuridão. Daniel começou a chorar. O pulso de Lily acelerou. Ethan. Ele clicou em uma lanterna varrendo a sala. Fique perto de mim.
Um raio brilhou lá fora, e naquela fenda, em segundo lugar, uma sombra cruzou a varanda. A janela se estilhaçou. Uma pedra atravessou, caindo aos pés de Lily. Amarrada a era um pedaço de papel encharcado, mas legível. Você o tirou de mim. Eu vou tirar tudo de você. O grito de Lily rasgou pelo ar. Ethan a agarrou, puxando-a em direção à porta dos fundos. Vá até a caminhonete. Tiros explodiram lá fora. As luzes do celeiro piscaram novamente. Alguém havia redirecionado o gerador. O motor de um carro rugiu e ganhou vida. Ethan disparou de volta para a escuridão, atingindo um dos pneus. Faíscas voaram quando um SUV preto girou perto do portão, mas antes que ele pudesse se aproximar, ele disparou para dentro da tempestade. Lily segurou Daniel, sacudindo-o incontrolavelmente. Ela não vai parar, Ethan. Ela nunca vai parar. Ele olhou para ela, a chuva pingando de seus cabelos, e disse com uma convicção silenciosa. Então eu também não. O trovão ribombou novamente, mais alto desta vez, ecoando como um aviso. Dentro da luz bruxuleante do rancho, Ethan recarregou sua arma, olhos firme e determinado, porque sabia que não se tratava mais apenas de sobrevivência. Era guerra. A chuva voltou a cair naquela noite, pesada e implacável, batendo contra as janelas como punhos. A tempestade refletia o caos dentro do peito de Lily. Ela sentou-se perto do fogo, com Daniel dormindo em seus braços, tentando fingir que não se assustava com cada som. Mas cada rajada de vento parecia passos. Cada riacho da casa era um aviso. Ethan andava de um lado para o outro perto da janela, com a arma na cintura, os olhos fixos nos campos. O xerife está enviando patrulhas extras, disse ele. Elas vão circular pelo rancho a cada hora. Lily assentiu, embora a garantia parecesse tênue. Ela está nos observando, Ethan. Eu consigo sentir. Ele se virou para ela com a voz firme, mas gentil. Ela quer que você tenha medo. Esse é o poder dela. Mas o tempo está acabando. Quando pessoas como ela perdem o controle, elas... Erros. Lily tentou acreditar nele, mas a tempestade lá fora ficou mais alta, mais furiosa. Então, pouco depois da meia-noite, a energia elétrica caiu novamente. Desta vez não foi um raio. A lanterna de Ethan piscou, em frente, varrendo a sala. Fique aqui, ele ordenou. Não, disse Lily rapidamente, agarrando Daniel. Você não vai sair sozinho. Antes que ele pudesse argumentar, um leve brilho alaranjado apareceu através da janela manchada de chuva. Não era um raio, era fogo. Os olhos de Ethan se arregalaram. O celeiro. Ele correu para fora da porta, a chuva encharcando sua camisa instantaneamente. Lily seguiu até a varanda, ofegando ao ver as chamas devorando no outro extremo da propriedade. Os cavalos gritavam, chutando as baias. Ethan! Ela gritou. Ele desapareceu a fumaça. O vento uivava, empurrando o fogo para mais perto da casa. Lily correu lá dentro, pegou um cobertor e envolveu Daniel com mais força. Ela mal conseguia respirar enquanto a fumaça começava a subir no ar. Os minutos pareceram horas. Então, através do fogo, Ethan emergiu, tossindo, arrastando 2 cavalos assustados em direção ao portão. Seu rosto estava coberto de fuligem, seus olhos selvagens de determinação. Ela fez isso! Ele gritou por cima do rugido. Os galões de gasolina foram deixados abertos. Chloe está tentando nos queimar. O coração de Lily se partiu com o pensamento. Chloe. Cinzas. Ela gostaria que eu continuasse. Talvez esta seja a maneira dela de me fazer recomeçar. Os olhos de Lily brilharam. Você já tinha. Por um longo momento nenhum dos dois falou. O único som era o suave de Daniel respiração e o zumbido distante dos rádios da polícia. Então o telefone de Ethan vibrou. Um novo mensagem. Ele abriu. Nenhum número, apenas um arquivo de vídeo. Ele apertou o play. A tela mostrou Chloé sentada no banco do motorista banco de um carro. Batom vermelho e um sorriso cruel. Sinto minha falta, ela ronronou. Ela girou a câmera para baixo e revelou uma arma em seu colo. Você tirou minha liberdade, Ethan. Você tirou meu futuro, então eu vou tirar algo de volta. A tela piscou e então mostrou uma placa de rua. Rua principal, condado de Harris Tribunal. Ethan congelou. Ela vai ao julgamento. Os olhos de Lily se arregalaram. Meu audiência é amanhã. Ela vai atrás do juiz ou de mim. Ele olhou para ela sem nenhum traço de gentileza. Não, ela não vai.
Ele se virou para a estrada aberta, a água da chuva ainda brilhando no cascalho. Sua voz era baixa, perigosa. Desta vez estou terminando. E quando o sol nasceu atrás dele, Lily percebeu que Ethan não estava mais apenas protegendo-a. Ele estava se preparando para a guerra. Na manhã seguinte, o tribunal do condado de Harris estava como uma fortaleza de pedra sob um céu cinzento. Repórteres lotavam os degraus, câmeras piscando enquanto gritavam perguntas sobre o caso Sanders. Lá dentro, Lily agarrou Daniel com força, seu pulso batendo forte com cada eco de seus passos. Ethan caminhava ao lado dela, com o braço pairando protetoramente perto de suas costas. "Isso vai ser rápido", ele murmurou. "Você dará seu depoimento e nós iremos para casa." Pendurado à palavra, parecia frágil agora. Nada em seu mundo estava seguro. Não com Chloe ainda lá fora. O xerife Dalton os encontrou na porta. "Temos policiais dentro e fora do avião." Ele disse que se Chloe aparece, ela não vai conseguir passar do estacionamento. Lily assentiu, embora seu estômago ainda se revirasse. Ela é muito esperta para entrar pela porta da frente. Dalton deu um sorriso fraco. "Então seremos mais espertos." Eles entraram no tribunal. O cheiro de madeira polida e papel enchia o ar. Mark Sanders sentou-se na mesa do réu, pulsos algemados, olhos fundos. Ele parecia menor agora, quebrado, mas a amargura em seu olhar ainda estava viva. Quando Lily subiu ao banco das testemunhas, ele se inclinou para a frente, sussurrando algo ela não conseguia ouvir. Seu advogado apertou sua mão. "Não olhe para ele", sussurrou. "Apenas diga a verdade." Ela fez. Cada detalhe doloroso, a gaiola, o cachorro, o medo, os cavaleiros rezando por ajuda. Sua voz falhou, mas ela não parou. Quando ela terminou, o tribunal estava em silêncio. Até Mark não se moveu. Ethan a observou com um olhar silencioso, orgulho. Pela primeira vez, Lily não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente. Mas assim como o juiz pediu o recesso, uma comoção irrompeu no corredor. Gritos estrondosos de vidro quebrando. Dalton no rádio estalou. "Entrada leste violada. Repito, entrada leste." Os instintos de Ethan chutou. Ele agarrou o braço de Lily. "Fique abaixada." As portas se abriram de repente. Um clarão prateado. Um tiro atravessou a ar. Gritos encheram o tribunal. Lily se abaixou, protegendo Daniel. Os policiais revidaram. O caos explodiu em todos os lugares. Canto. Papéis voaram. Pessoas se espalharam. Ethan abordou Lily atrás do banco das testemunhas, enquanto outro tiro estilhaçava a janela do juiz. Dalton gritou. "Ela está no prédio!" Lily prendeu a respiração. Chloe. Através da fumaça da pólvora e em pânico, uma figura emergiu. Cabelos loiros emaranhados pela chuva, olhos arregalados de fúria. Chloe leu. Ela mancou para a frente com sangue na têmpora e a pistola tremendo na mão. "Você tirou tudo de mim!" Ela disse, gritou. Ethan se levantou lentamente com as mãos erguidas. "Acabou, Chloe. Largue a arma." Ela riu, um som entrecortado. "Você acha que vai conseguir sair com ela? Com o meu futuro?" Dalton se aproximou. Arma sacado. "Abaixe, Chloe." Sua mão tremeu. "Não." Ela virou a arma para Lily. Ethan não pensou. Ele investiu. Um tiro ecoou como um trovão. Chloe gritou, largando a arma enquanto os policiais a jogavam no chão. O grito de Lily cortou o ar. Ethan cambaleou, agarrando o ombro. O sangue se espalhou rapidamente. Dalton agarrou Chloe gritando ordens, mas tudo o que Lily conseguia ver era Ethan caindo de joelhos. Ela rastejou até ele, com lágrimas borrando seu rosto. Visão. "Ethan, não. Por favor, fique comigo." Ele tentou sorrir, a dor torcendo seu rosto. "Eu disse que não a deixaria vencer." Então seus olhos se fecharam e o tribunal mergulhou num silêncio mais frio que qualquer tempestade. O mundo se tornou um borrão de sirenes e gritos. As mãos de Lily pressionada contra o ferimento de Ethan com os dedos encharcados de sangue. "Fique comigo, por favor." Ela soluçou. A respiração dele era superficial, sua pele pálida. Os paramédicos irromperam pelas portas do tribunal, gritando ordens, movendo-se rapidamente, mas não rápido o suficiente para o coração dela acompanhar. "Tiro no ombro, possível hemorragia interna." Um médico latiu. Eles colocou Ethan em uma maca. Seus olhos se abriram por um segundo, mal conseguindo focar nela. "Não chore", ele disse, sussurrou fracamente. "Você e Daniel, vocês estão seguros."
Lily agarrou a mão dele enquanto eles giravam para fora. Não, não estamos seguros até que você esteja bem, Ethan. Olhe para mim. Mas os olhos dele rolou para trás e o mundo se inclinou. Chloe gritou do canto onde os policiais a imobilizaram. Ele merece. Ele levou tudo de mim. Lily se virou, a raiva queimando através de suas lágrimas. Você destruiu você mesma, Chloe. A voz de Dalton trovejou. Tire-a daqui antes que eu esqueça que ela ainda está respirando. Enquanto eles arrastou Chloe para longe, ela continuou rindo. Um som agudo o suficiente para perfurar o osso. Ele vai nunca te amarei, Lily. Você é amaldiçoada. Você arruína todos que toca. Lily tapou os ouvidos, tremendo, sem conseguir respirar, até que a voz de Chloe finalmente sumiu. Lá fora, a chuva começou a cair novamente. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres, mas suas vozes sumiram. Tudo o que Lily viu foi o flash-luzes vermelhas da ambulância que levava Ethan embora. Ela subiu para dentro sem pedir permissão, agarrando Daniel seu peito. A viagem parecia interminável. Cada solavanco na estrada fazia seu coração apertar. O paramédico continuou pressionando com a voz urgente. Ele está perdendo sangue rapidamente. Precisamos daquele hospital agora. Lily orações sussurradas entre soluços. Deus, por favor, não o leve. Ele nos salvou. Ele não merece isso. Quando eles chegando ao pronto-socorro, as enfermeiras correram com Ethan pelas portas. Uma delas parou Lily na soleira. Senhora, você não pode entrar ainda. Seus joelhos cederam. Ela se agarrou à parede, Daniel chorando em seus braços. Por favor, me diga que ele vai ao vivo. A enfermeira hesitou com os olhos cheios de pena. Faremos tudo o que pudermos. Horas se passaram. Lily sentou-se na sala de espera, entorpecida. Daniel dormindo em seu colo. Cada tic-tac do relógio cortava mais fundo. O xerife Dalton chegou de chapéu na mão. Ela está presa, disse ele. Chloe não verá a luz do dia por um longo tempo. Tempo. Lily olhou para cima, com os olhos vazios. Isso não importa se ele morrer. Dalton suspirou. Ethan é forte. Eu já vi ele se afastaria do pior. Não perca a fé agora. Ela assentiu levemente, mas por dentro o medo não afrouxou. Por fim, um médico apareceu, com o uniforme sujo e desgastado. Ele sobreviveu à cirurgia, disse ele. A bala não atingiu o alvo, seu coração por 1 centímetro. Ele está inconsciente, mas estável. Lily começou a chorar, cobrindo a boca para abafar o som. Posso vê-lo? A médica assentiu. Só por 1 minuto. Ela entrou na penumbra quarto de hospital, seus passos suaves. Ethan estava pálido, mas respirando, os monitores apitando firmemente. Ela pegou a mão dele e a pressionou contra o rosto. Você disse que não a deixaria vencer, sussurrou. E você não. Você nos salvou novamente. Mas do lado de fora daquele quarto silencioso no hospital corredor, uma enfermeira atendeu o telefone tocando e a voz do outro lado sussurrou. Diga a ela, isso não é terminado. O hospital cheirava a antisséptico e tristeza. Máquinas zumbiam suavemente no quarto de Ethan. Cada bip era um frágil lembrança de que ele ainda estava vivo. Lily sentou-se ao lado da cama dele, seus dedos entrelaçados com os dele imóvel mão. Daniel dormia num canguru aos pés dela, sem se dar conta do peso que pressionava o coração da mãe. Ela não tinha dormido 30 horas. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via sangue, fogo e sorriso frio de Chloe. Cada imagem a atormentava até ela acordar sobressaltada. A enfermeira verificou os sinais vitais de Ethan. Silenciosamente. Ele está estável, ela sussurrou. Mas o corpo dele está exausto. Cano apontado diretamente para a caminhonete de Lily. O homem que a segurava saiu de trás da cerca destruída. O mesmo rosto marcado pelo hospital. O grito de Lily rasgou o ar. Ethan! Ethan atirou primeiro. A bala raspou o ombro do homem, fazendo-o tropeçar, mas caiu. Chloe riu. O som se distorceu, ecoando pelas ruínas. Você não pode salvar os dois! Ela gritou. Ethan se escondeu atrás de uma viga caída. O homem revidou. Balas estilhaçaram madeira a centímetros de sua cabeça. Fumaça e poeira enchiam o ar. Lily, vá embora para baixo! Ethan gritou. Lily se abaixou para dentro do caminhão, protegendo Daniel. Seu coração bateu forte quando o para-brisa se estilhaçou. Ela podia ver Ethan mancando, mas implacável, movendo-se entre os escombros. Toda vez a arma de Chloe disparou, e ele respondeu com fogo. Por que você está fazendo isso, Chloe? Ele gritou entre os tiros. O que ela fez com você?
A risada de Chloe falhou. Ela sobreviveu, você não vê? Ela conseguiu a simpatia, as manchetes, o herói e eu? Eu não era nada além do vilão da sua história. Você escolheu isso! Ele rugiu. Você se meteu nisso. Ela mirou novamente com as mãos tremendo. Talvez, mas não morrerei sozinha. O medo de Lily se transformou em fúria. Ela pegou o sinalizador do porta-luvas, o mesmo que Ethan guardava desde o acidente. Ela empurrou Daniel para debaixo do banco do passageiro e sussurrou. Fique abaixado, querido. Então ela abriu a porta. Lily, não! Ethan gritou. Mas ela já estava correndo, o chão encharcado pela chuva escorregando sob seus pés. Ela disparou o sinalizador. O raio vermelho cortou a fumaça, atingindo o capô do caminhão preto atrás de Chloe. As chamas irromperam instantaneamente. A explosão jogou Chloe para trás. A onda de choque derrubou Lily no chão. Ethan correu até ela, agarrando seus ombros. Você está machucada? Ela tossiu, balançando a cabeça. Daniel, ele está na caminhonete. Ethan se virou, o pânico passando por seus olhos. O homem com cicatrizes mancava em direção ao caminhão, arma em punho, pronto para terminar o que Chloe havia começado. Ethan levantou a arma, mas o pente estava vazio. Não. Ele correu, jogando-se entre o agressor e o caminhão. O homem atirou. A bala atingiu Ethan na lateral. Ele não parou. Ele derrubou o atirador no chão, ambos caindo na lama. Eles lutaram, punhos e fúria colidindo. O homem rosnou, tentando agarrar a arma caída. Ethan pegou um caco de vidro do chão e o cravou no braço do homem. A arma disparou novamente, mas o tiro abriu-se. Chloe cambaleou, sangrando e gritando. Você me arruinou, Ethan! Você arruinou tudo! Ethan virou-se para ela com o peito arfando. Você fez isso sozinha. Lily estava atrás de Chloe agora, tremendo, mas firme, segurando um pedaço de ferro do celeiro queimado. Isso acaba agora, disse ela. Chloe se virou para ela com os olhos arregalados. Você não faria isso! Ouse! A voz de Lily era fria. Você ousou me trancar com um cachorro! Ela balançou. O ferro atingiu o pulso de Chloe. A arma caiu. Chloe gritou enquanto cambaleava para trás para os destroços em chamas. O fogo a engoliu em segundos. Ethan caiu de joelhos, sangrando ofegante. Lily correu até ele com lágrimas escorrendo. Ele a olhou fracamente, forçando um sorriso. Você conseguiu, Lily. Acabou. Ela apertou a mão contra o ferimento dele, soluçando. Não até sairmos daqui. E como as chamas consumiam o passado, as sirenes distantes ficavam mais altas, mas os olhos de Ethan começaram a se fechar. O céu noturno brilhava em vermelho, celeiro desabando em ondas de fogo. A fumaça sufocava o ar com o cheiro de cinzas e gasolina. Lily embalava o bebê de Ethan, a cabeça no colo, as lágrimas escorrendo pelas bochechas cobertas de fuligem. Fique comigo, implorou ela. Por favor, Ethan, não ouse me deixar agora. Ele tentou falar, mas sua boca estava cheia de sangue. Lily, leve Daniel, vá! Não, você vem comigo. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis tremeluziam através da névoa, mas as chamas estavam se espalhando rapidamente, lambendo a grama seca em direção ao caminhão. Os gritos abafados de Daniel ecoavam lá de dentro. Lily se forçou a se levantar, cambaleando em direção ao veículo. Ela correu, abriu a porta, pegou-o nos braços e correu de volta para Ethan. Veja bem, disse ela entre soluços. Nós estamos todos juntos. Vamos embora nós três. Ethan tentou sorrir, a dor o contorcendo o rosto dele. Você é mais forte do que imagina. Ela agarrou a mão dele com mais força. Então não me faça fazer isso sozinho. Os bombeiros chegaram primeiro, gritando ordens. Um deles, eles agarraram o ombro de Lily. Senhora, você tem que se mexer. Esta estrutura vai explodir. Ela gritou. Ajudem-no. Por favor, ele está sangrando. 2 médicos correram com uma maca, levantando Ethan com cuidado. Ele gemeu, o corpo mole, mas viva. Lily seguiu de perto. Daniel agarrou-se ao peito dela, recusando-se a olhar para trás, para o lugar em chamas, onde tudo tinha começado e finalmente terminado. Quando chegaram à ambulância, os olhos de Ethan já estavam fechados novamente. O médico verificou seu pulso. Fraco. Mas ele ainda está lutando. Lily cavalgava ao lado dele, uma mão em seu braço sussurrando orações. As luzes piscantes pintaram seu rosto de vermelho e branco enquanto eles aceleravam pela rodovia em direção ao hospital.
Ao amanhecer, as chamas foram finalmente extintas. Xerife Dalton estava perto dos destroços, observando a fumaça subir das ruínas. Seu assistente se aproximou, balançando a cabeça. Nós recuperou 2 corpos, o do atirador e o dela. Dalton expirou, alívio e exaustão se misturando. Então acabou. Talvez, disse o delegado, mas alguém vai ter que dizer àquela mulher que seus pesadelos finalmente acabaram. De volta ao hospital, Lily sentou-se ao lado da cama de Ethan mais uma vez, com Daniel dormindo em seus braços. O bip constante do monitor cardíaco preencheu o silêncio. Desta vez, porém, ela não estava chorando. Ela estava calma, vazia, mas certeza. Você nos salvou de novo, ela sussurrou. Acho que nunca poderei retribuir, mas se você acordar, eu vou. Passei a vida tentando. As pálpebras de Ethan tremeram levemente. Seus lábios se moveram, o mais fraco som escapando. Você já fez isso. Ela prendeu a respiração. Ethan? Os dedos dele se contraíram nos dela. Ela riu em meio às lágrimas, pressionando a mão dele contra o rosto. Nunca mais me assuste assim. Ele deu um sorriso fraco. Você nunca escuta mesmo. Ela se aproximou e beijou a testa dele. Então ouça isso. Acabou. Chloe se foi. Estamos livres. Do lado de fora da janela, a primeira luz da manhã rompeu as nuvens, pintando o mundo de ouro. Pela primeira vez em meses, Lily sentiu o peso começar a sair de seus ombros. A voz de Ethan era fraca, mas firme. Vamos para casa. Mas assim que ela sorriu, uma enfermeira entrou com uma prancheta e sussurrou para o médico. Há algo estranho no corpo que estamos encontrando no incêndio. Os registros dentários não coincidem, Chloe Reed. As palavras congelou o ar no quarto do hospital. O coração de Lily disparou. Como assim, eles não combinam? Perguntou ela com a voz quase um sussurro. A enfermeira hesitou, olhando nervosamente para o corredor. Os registros odontológicos. A mulher quem estava no incêndio não era Chloe Reed. Era outra pessoa. Uma correspondência acabou de chegar do banco de dados. Uma de suas ex-namoradas funcionários. O rosto de Ethan ficou pálido. Você está dizendo que ela encenou a própria morte? A enfermeira assentiu lentamente. Isso é o que parece. O xerife está vindo para cá agora mesmo. As mãos de Lily começaram a tremer. Não, isso não pode ser acontecendo. Eu a vi cair. Eu a ouvi gritar. Ethan olhou para ela com olhos cansados. Você ouviu um grito, mas não necessariamente dela. Daniel choramingou em seu berço, sentindo a tensão no quarto. Lily o pegou no colo, tentando acalmar seus braços trêmulos. O mundo que acabara de começar a parecer seguro girava novamente, mais escuro e frio. Momentos depois, o xerife Dalton entrou furioso, com o casaco ainda molhado da chuva. Está confirmado, disse ele, sério. O incêndio, a vítima não era Chloe. Ela está viva e foi para o subsolo. Montamos barreiras na estrada, mas ela está planejando isso há semanas. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas de frustração. Por que ela simplesmente não parava? O que mais ela poderia fazer? Talvez queira. Dalton hesitou. Ela quer vingança, Lily. Do tipo que não acaba até que alguém seja enterrado. Ethan tentou se sentar, a dor apertando seu rosto. Então paramos de correr. Ela está contando com o medo para terminar o trabalho. Eu não vou dar isso a ela. Dalton cruzou os braços. Vocês dois passaram por um inferno. Não podem lutar contra ela sozinhos. Nós não somos sozinha. Ethan disse baixinho, olhando para Lily. Temos algo que ela nunca teve. Algo que ela nunca entenderá. Dalton franziu a testa. O que é isso, família? Ethan disse simplesmente. O xerife o estudou por um longo momento e então assentiu. Tudo bem, mas de agora em diante você está sob